Beleza, então, começando aqui a nossa gravação, nosso trabalho sobre os imunoterápicos, trastuzumab e pertuzumab, no tratamento de câncer de mama. É nosso trabalho de imunologia clínica, composto por Ana Carolina Jericó, eu, Cassandra Oliveira, Maria Eduarda Veras e a Vivian Guedes. A gente vai falar bem brevemente sobre alguns tópicos em relação a alguns artigos que foram buscados tanto na plataforma PubMed, como também na plataforma da Revista de Oncologia Brasileira. Boa noite, meu nome é Ana Carolina e hoje iremos falar um pouco sobre trastuzumab e pertuzumab no tratamento do câncer de mama. Sabe-se que o câncer de mama está entre as principais causas de morbidade e mortalidade no mundo, tendo como maior parte das vítimas a população feminina. O tratamento do câncer de mama é multidisciplinar, mas em muitos casos se faz necessário o uso da radioterapia, da quimioterapia e da imunoterapia. Sendo assim, o uso de anticorpos monoclonais, como trastuzumab e pertuzumab, tem sido usado amplamente em pacientes com câncer de mama HR2 positivo. Eu vou falar sobre a metodologia. A metodologia utilizada foram artigos científicos publicados desde o início de 2012 até o ano atual, ou seja, artigos publicados em um período de 10 anos. Com isso foram analisadas as evoluções, os tratamentos e as descobertas sobre o assunto. Os dados utilizados, como já foi citado, foram de base da Medline e pesquisamos os termos trastuzumab e breast cancer. E também utilizamos a Revista Brasileira de Cancerologia e o termo que pesquisamos foi quimioterapia neoadjuvante. Quando procurado sobre trastuzumab e breast cancer, mais de 600 artigos foram localizados. Mas a base utilizada para análise foram 2 artigos de estudo representativo. Já quando buscado sobre o termo quimioterapia neoadjuvante, 11 artigos foram identificados, sendo que um deles foi utilizado como base para o estudo. Então, essa foi a metodologia que nós utilizamos como base para o banner. Agora falando sobre resultados e discussão. Nesse próximo tópico, que a gente está falando agora sobre resultados e sobre a discussão, a gente vai fazer um paralelo com 2 pesquisas diferentes. Uma é o estudo NeoAlto e a outra é o estudo da Neosphere. No primeiro estudo aqui da NeoAlto, que é na verdade um grupo de pesquisa em relação a terapias neoadjuvantes, eles pegaram 3 tipos de grupos diferentes e nesses grupos aplicaram certos fármacos diferentes, tá? Por exemplo, vamos dar aqui um zoomzinho. No primeiro grupo, ele de 154 pessoas, pegou lapatinib, trastuzumab, lapatinib em relação, ou melhor, associado a um outro combinado, e o trastuzumab com outro fármaco também associado. No primeiro, a gente começou ali no começo da fase neoadjuvante, depois completou como planejado e não completou como planejado. Pode ser por questões de falecimento ou então outras questões de desistência, tá? Por isso que o grupo foi um pouquinho menor. Porém, o que foi visto que o lapatinib associado com o trastuzumab deu um ótimo valor, né? Um ótimo valor de tratamento, de questão de sobrevida, porém a taxa de toxicação, ou melhor, de toxicidade foi muito elevado. E nesses processos, nesses tipos de tratamentos que a gente começa a trabalhar com quimioterápicos ou então com pessoas já com um organismo um pouquinho mais debilitado, continuar trabalhando com toxicidade não é tão interessante assim. Por isso que acharam melhor não seguir com esse tipo de tratamento. Os quimioterápicos não adjuvantes é uma opção terapêutica para o câncer de mama operável. Todavia, quando o assunto é sobrevida, não há vantagens ou desvantagens no comparativo entre quimioterapia adjuvante e neoadjuvante. Em outro estudo, o estudo da Neosphere, ele pegou já uma forma diferente. Ele pegou, deixa eu só colocar aqui direitinho.
ele pegou 4 grupos diferentes e nesses grupos diferentes a gente tem opções diferentes de fármacos. Tá? No grupo A a gente tem o trastuzumab com docetaxel e no grupo B pertuzumab, trastuzumab e docetaxel. Eles fizeram essas combinações diferentes de fármacos. Tá? Porém, o que foi muito interessante esse achado aqui? No primeiro ano de tratamento, isso aqui, lembrando que é um estudo feito com 5 anos de tratamento com os mesmos pacientes. No primeiro ano, o tratamento com trastuzumab e docetaxel foi super bem, teve um valor de sobrevida bacana, mas após o primeiro ano ele teve um decaimento. O melhor grupo, ou seja, a melhor combinação de fármaco que se teve combinação, uma melhor sobrevida com o passar dos anos, foi o pertuzumab, trastuzumab e docetaxel, tá? Porém, no tratamento neoadjuvante encontra-se resultados da diminuição tumoral e do comprometimento axilar, bem como acompanhamento de prognóstico, o que possibilita um planejamento na terapia e individualização. Uma das coisas importantes que a gente tem que ter em relação a esses estudos é que qual que é, na verdade, a vantagem desses quimioterápicos neoadjuvantes é que na prática clínica esse tipo de tratamento a gente consegue ter um prognóstico muito mais preciso, ainda mais em tumores de alto risco, tá? Mas o que seria essa quimioterapia esse tratamento neoadjuvante? Você vai conseguir diminuir o volume tumoral e vai aumentar uma possibilidade de uma cirurgia não invasiva, de uma cirurgia mais conservadora. Tá? E, no entanto, o que a gente tem certo conhecimento de agora é que essas quimioterapias, como a Vivian vai falar bem depois, na conclusão, essas quimioterapias ela é muito maior, né, tem um resultado muito melhor quando tem pacientes com HER2 positivo. Tá? Mas por que usar o trastuzumab associado com o pertuzumab e o docetaxel é melhor? Esse docetaxel ele tem um mecanismo de ação favorável naquelas proteínas tubulares, né, nas tubulinas que compõem os microtúbulos das células. Ele para você de fato identificar essas células neoplásicas nesses pacientes, a gente pode usar também aquela questão de imunodiagnóstico por químico, né? Imunodiagnóstico químico e histológico também, porque quando a gente pega essas lâminas com tubulinas positivas, ele vai ter ali uma marcação, um sinal que evidencia ali a presença das tubulinas. Logo, uma presença positiva para células neoplásicas. Tudo bem? Então, a melhor forma de você ter um ótimo tratamento com longo período de tempo e com uma progressão de sobrevida alta, o uso de pertuzumab, trastuzumab e docetaxel tem que ter uma boa presença em questões de tratamentos para pacientes neoplásicos. Então, eu vou começar finalizar o nosso trabalho falando sobre a conclusão. Então, diante de todas as exposições anteriores, a gente concluiu que o tratamento com trastuzumab é efetivo para qualquer paciente positivada com tumores HER2, tanto na terapia adjuvante quanto na terapia neoadjuvante, né? Na terapia adjuvante é aquela que a intenção da terapia é destruir as células cancerígenas ainda presentes no organismo após as intervenções cirúrgicas. E na terapia neoadjuvante é aquela que tem como finalidade tratar anteriormente esses tumores com função de fazer uma redução desses tumores antes mesmo da intervenção da cirurgia. Então, alguns estudos que a gente cita aqui na parte de conclusões, né, são estudos já em fase 3, que são fases já que trazem credibilidade para o estudo e mostram realmente a sua eficácia. Nós temos um estudo de 2014,
que foi feito com 555 pacientes, né? E 152 pacientes fizeram a combinação de trastuzumab e lapatinib, e mediante essa combinação eles tiveram 95% de sobrevida, mesmo a gente sabendo, né, que já foi citado anteriormente, do nível de toxicidade das substâncias. E um outro estudo, um pouquinho mais recente, que é o de 2016, ele já é mais sugestivo para as terapias neoadjuvantes, mas também afirma que é muito eficaz a combinação do pertuzumab com trastuzumab e o docetaxel. E então, sendo assim, a gente finaliza a apresentação aqui do nosso banner com essas conclusões mediante esses estudos e todos os artigos que a gente tomou base para fazer esse banner.